Estaremos agora compartilhando a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 5. E o tema dessa mensagem é o grande amor de Deus. E a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15, diz assim: Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Palavra abençoada do Senhor para as nossas vidas neste domingo, dia 10 de maio de 2020. Meus amados irmãos, o amor de Deus é um amor imensurável, é um amor inigualável, é um amor incondicional. E como o amor de Deus não há como medir, não há como comparar o tremendo amor de Deus. O Senhor, Ele, em toda a sua palavra, Ele demonstra o seu amor. Na palavra de Deus, na Bíblia, nós podemos ver a plenitude do amor de Deus revelada em seu Filho, Jesus Cristo. Porém, este amor, como medir esse amor? Como comparar este amor tão extraordinário, capaz de enviar o seu único Filho, capaz de dar o seu único Filho por nós? Porém, esse amor, humanamente, não conseguimos medir. É um amor insuperável, inigualável, não tem como medir. Mas nós podemos comparar um pouquinho desse amor com o amor de uma mãe. O amor de uma mãe é o amor mais próximo ao amor de Deus que nós humanos pecadores podemos comparar. O amor de uma mãe. Meus amados irmãos, uma mãe, ela nunca vai se esquecer do seu filho. Uma mãe, ela nunca vai deixar o seu filho sofrer. A sua mãe, ela vai sofrer por ele. Uma mãe que ama o seu filho, ela sempre vai querer o melhor para o seu filho, mesmo o seu filho estando, muitas das vezes, até errado. Então, nós podemos comparar um pouco o amor de Deus com o amor de uma mãe. E a palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 49, 15, ele traz uma pequena comparação do amor de Deus. Conforme nós lemos: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Então, uma mãe, ela vai sempre se compadecer do seu filho. Uma mãe, ela vai sempre querer que o seu filho vença, que o seu filho ultrapasse barreiras, que o seu filho não sofra, que o seu filho venha a ser o melhor, o mais capacitado que ele possa ser na vida. Uma mãe, ela sempre vai sofrer pelo seu filho. Porém, a palavra do Senhor fala: mas ainda que esta mãe viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então imagina uma mãe que ama o seu filho. Nós podemos imaginar uma mãe amorosa, uma mãe que está sempre ao lado do seu filho. Eu me lembro quando eu era ainda criança, quando a gente praticava algumas travessuras e o meu pai nos corrigia muitas das vezes, e até mesmo a nossa mãe. Eu me lembro que a minha mãe, ela vinha de noite, depois que meu pai me corrigia, sem ele ver, e passava um mercúrio, um álcool, um remédio nas feridas que ainda ficavam depois da correção. Então, a mãe, ela sempre vai querer o melhor do seu filho, ela nunca vai deixar o seu filho sofrer. A mãe, ela luta pelo seu filho até a morte. Uma mãe, ela sempre vai
dá a sua vida para o seu filho. Então, o amor de uma mãe é o amor mais próximo do amor de Deus que nós possamos imaginar. E a palavra do Senhor é o livro do amor, é o manual do amor. E o amor, muitas das vezes, ele é manifesto em atitudes, ele é manifesto em ações, ele é manifesto em ações fisicamente. O amor, ele transcende palavras, ele está manifesto nos gestos, nas atitudes. E uma mãe, ela sempre manifesta o seu amor com atitudes. A mãe que ama o seu filho, ela sempre vai querer levar carinho para o seu filho. Ela sempre vai querer pegar o seu filho no colo, abraçá-lo, acariciá-lo. A verdadeira mãe que ama o seu filho, ela nunca vai amar somente de palavras. Ela vai amar com ações, ela vai amar com atitudes. E o amor de Deus, ele é um amor assim. Não é somente um amor de palavras. O amor de Deus, ele não somente está escrito na palavra dele, mas está manifesto em nossas vidas. E a grande manifestação do seu amor por nós foi ter enviado o seu Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo, para nos salvar, para morrer por nós. E este amor incomparável, imensurável, incondicional é o amor de Deus. O amor de Deus, ele não negou o seu único Filho. E a palavra do Senhor, em João 3,16, ela fala isso. E o amor de Deus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo, podemos dizer que é o textuário da Bíblia. É o texto onde a Bíblia se resume. João 3,16. É o versículo que resume o amor de Deus. O Senhor deu o seu único Filho para morrer na cruz por nós. E Ele nos amou. Amou de tal maneira que o amor dele se manifestou através do seu único Filho. O amor de Deus se manifestou há 2000 anos atrás por nós, com Jesus Cristo na cruz do Calvário, sofrendo toda aquela agonia e depois ressuscitando para a vida eterna e deixando o Espírito Santo em nós para nos guiar. Hoje o Espírito Santo é o amor de Deus manifesto por nós em nossas vidas dia após dia. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o amor de Deus não é somente o amor de palavras, mas é um amor manifestado. E uma mãe, ela vai sempre manifestar o seu amor pelos seus filhos. Uma mãe, ela não vai somente falar, mas ela vai agir. Então, não é somente o amor de palavras, mas é um amor de atitudes. E na Bíblia nós vemos várias expressões de amor através de atitudes. Atitudes, muitas dessas de mães, mulheres que provaram o seu amor através de atitudes. E muitas das vezes o amor, ele é provado. As nossas atitudes, muitas das vezes, elas são provadas. A nossa fé, muitas das vezes, ela é provada. Então, o amor, muitas das vezes, ele é provado. E o Senhor, ele provou o seu amor. Vou dar um exemplo. Joquebede. Joquebede foi uma mulher que a Bíblia narra-se pouco dela. Joquebede aparece pouquíssimas vezes na Bíblia. Joquebede, a passagem onde fala sobre Joquebede está lá em Êxodo 2, quando narra que essa mulher, ela teve o amor de mãe provado. Joquebede, ela teve um filho.
Na época que Joquebede foi mãe, todas as crianças nascidas naquela época deveriam ser mortas, deveriam ser sacrificadas. Por quem? Vou explicar. Joquebede, ela viveu no Antigo Egito, muitos anos antes de Cristo, podemos dizer assim, 1500 anos mais ou menos antes de Cristo. Joquebede, ela teve o seu amor de mãe provado. Joquebede, ela foi a mãe de um grande homem que veio a ser o libertador de toda uma nação. Esse homem, ele é muitas das vezes narrado na Bíblia como o amigo de Deus. Foi um homem que, se não foi o mais importante da história do Antigo Testamento, foi um dos mais importantes. Esse homem era Moisés. Joquebede foi a mãe de Moisés. E Joquebede teve o seu amor provado. Como? Logo que o seu filho nasceu, alguns meses, ela foi obrigada a abandonar o seu filho. Mas não simplesmente abandonar, como infelizmente hoje nós vemos mães abandonando seus filhos, jogando seus filhos, muitas das vezes até no lixo. Não sei se acontece aqui em Portugal, mas infelizmente em muitos países do mundo acontecem isso. Infelizmente no Brasil nós vimos alguns casos, algumas notícias sobre mães que abandonam seus filhos. Porém, Joquebede, ela não simplesmente abandonou o seu filho porque não amava o seu filho, mas ela colocou o seu filho como prova. Ela provou o amor, ela teve o seu amor de mãe provado naquela época. E Faraó mandou matar todos os meninos do Egito naquela época, porque os israelitas estavam crescendo muito e estavam se tornando uma grande nação ali no Egito, e Faraó, ele queria exterminar os nascidos naquela época. Talvez, eu acredito que Faraó sabia que poderia nascer um libertador, não sei, mas ele já está imaginando que por aquela época poderia estar nascendo uma pessoa que iria libertar o povo de Israel. E estava com o coração endurecido, como lá na frente nós vemos que ele teve o coração endurecido para libertar o povo. Faraó teve o coração endurecido. E o Faraó naquela época, ele mandou matar todos os meninos nascidos naquela época, conforme fala ali em Êxodo 2. E no versículo de Êxodo 2:3 diz: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no corriçal, à beira do rio. E no decorrer dessa história, nós podemos ver o amor de Joquebede sendo provado. Imagina, amados, uma mãe deu à luz o seu filho e logo depois tendo que abandonar o seu filho, que deixar o seu filho ali no rio, deixar com que aquelas águas levassem o seu filho. Mas o amor dela foi provado porque o Senhor conhecia aquela mulher. Sabia que aquela mulher não iria simplesmente abandonar o seu filho, mas teve o seu amor provado. E aquela mulher, ela pediu para a sua filha ir acompanhando aquele cesto, e no decorrer da história diz que o cesto com aquela criança, ela desceu todo aquele rio e foi parar onde a filha de Faraó estava se banhando. E o texto fala que a filha de Faraó, vendo aquele bebê lindo, tomou aquele bebê para si, e vendo a irmã daquele bebê ali acompanhando, perguntou quem era aquele bebê, e ela chamou a sua mãe. E Joquebede teve perante a filha de Faraó. E olha só como o amor daquela mulher foi recompensado.
a filha de Faraó pediu para que Joquebede tomasse conta do próprio filho e ainda ia pagar para ela tomar conta. Olha só que prova, que recompensa que Joquebede teve. E Joquebede teve o privilégio de criar o seu filho, receber para isso e ter aquele menino considerado como filho de Faraó ainda. Então, o amor de Joquebede foi provado e Joquebede teve o seu amor provado, recompensado. Então, muitas das vezes, o nosso amor ele é provado, as nossas atitudes elas são provadas. E nós podemos ter a nossa fé renovada através dessas provas. E o Senhor, Ele teve o seu amor provado e manifesto por nós. Não foi somente profetizado, mas o seu amor foi encarnado através do seu Filho. E foi posto à prova e morreu por nós e foi ressuscitado. Então, meu amado irmão, o amor de Deus ele já foi provado por você. Jesus te ama. O amor de Deus, ele é muito mais do que um amor de mãe. E voltando ao versículo inicial que nós lemos, ainda que uma mãe possa se esquecer do seu filho, o amor de Deus nunca vai se esquecer. O amor de Deus nunca vai esquecer de você, nunca vai esquecer de mim. O amor de Deus, ele é muito mais do que um amor de mãe. E olha que o amor de mãe é o maior amor que nós possamos ter consciência, humanamente falando. E o amor de Deus, ele transcende o amor de uma mãe. O Senhor nunca se esquecerá de nós. É o que nós lemos lá em Isaías 49:15. E no decorrer da palavra do Senhor, nós podemos ver palavras que manifestam o amor de Deus, como em Salmo 136, versículo 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o amor de Deus ele dura para sempre. O amor de Deus ele não se acaba. O amor de Deus não acaba quando a nossa vida acaba. O amor de Deus ele transcende a nossa vida, porque nós temos uma vida eterna. Quando nós morremos no Senhor, nós temos uma vida eterna com o Senhor. E o amor de Deus ainda lá em Efésios 2:4-6 diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos deleitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então o Senhor, Ele nos amou, mesmo nós sendo pecadores. Mesmo nós não merecendo o amor de Deus, o Senhor, Ele nos amou. O amor de Deus, ele é incomparável, ele é incondicional. Mesmo nós não merecendo, o Senhor nos amou. E a palavra do Senhor diz que Ele nos amou mesmo antes de nós nascermos. Mesmo nós ainda na barriga da nossa mãe, o Senhor nos amou. Então o Senhor, Ele nos ama mesmo antes de nós nascermos. E o amor de Deus ainda diz, lá em Efésios 2:4-6, estando nós mortos em nosso deleito, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só que grande amor, mesmo nós sendo ainda pecadores, o Senhor, Ele nos amou e fez nos assentar em lugares celestiais junto com Jesus Cristo. E ainda lá em Romanos 5, versículos 6 e 8, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Então, meu amado irmão, o Senhor morreu por você, mesmo você ainda não merecendo. Nós não éramos dignos do amor de Deus. Nós éramos dignos da condenação eterna. Nós éramos dignos de morte, porque a nossa natureza, ela é uma natureza pecaminosa. Então nós merecíamos a morte. Mas a palavra do Senhor diz que Ele nos amou primeiro. E nós lemos que dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer.
Eu vou ser muito sincero, eu não morreria nem por um justo, quanto mais por um injusto. E o Senhor morreu por nós, mesmo nós sendo ainda injusto. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Então, o amor de Deus, ele é provado, ele já foi provado por nós. Quando alguém fala que te ama, mas esse amor fica somente em palavras, você pode desconfiar desse amor. Mas quando a pessoa ela faz atitudes para com você, demonstrando seu amor, ela não precisa nem falar, porque as suas atitudes já falam por si próprias. Então, o verdadeiro amor se traduz em ações, em atitudes, como as nossas mães. As nossas mães, elas nos amam, mesmo sem muitas das vezes precisar falar, só pelos seus gestos, só pelos seus carinhos. Nós gravamos alguns vídeos com as nossas crianças aqui, e uma delas falava: "Ah, minha mãe, eu te amo pelos seus beijinhos, pelos seus carinhos." Olha só, eu achei aquilo tão simples e tão puro. Ele amava sua mãe por causa dos seus beijinhos. Ela não precisava falar nada, só os beijinhos dela já demonstravam o amor dela. E ele já amava sua mãe por causa dos seus beijinhos. Então, o Senhor, ele provou o seu amor por nós. E o Senhor prova o seu amor por nós dia após dia. O Senhor, ele nos mostra que nos ama. Muitas das vezes a gente não consegue ouvir a voz do Senhor audivelmente, mas nós conseguimos sentir o amor de Deus por nós. Quando o Senhor usa um irmão para nos abençoar, quando o Senhor usa pessoas para nos trazer uma palavra de conforto, quando o Senhor usa de milagres de provisão, o Senhor manda alguém para poder doar uma roupa, doar um alimento, doar muitas das vezes um mantimento, doar muitas das vezes algo que você está necessitando em casa. O Senhor, ele manifesta o seu amor por nós. Então, o amor de Deus, ele sempre será um amor manifestado por nós. O Senhor, ele nunca promete alguma coisa que não cumpre. O seu amor, ele é manifesto por nós dia após dia. Então, meu amado irmão, o Senhor, ele te ama. O Senhor, ele quer ter um relacionamento como uma mãe tem com um filho. O Senhor, ele mesmo você estando errado, ele te ama. O Senhor, como a sua mãe corrige você, o Senhor também o corrige. Mas o Senhor não corrige somente e deixa para lá. Não, o Senhor, ele corrige e te ama e caminha com você. O Senhor, ele nos ama e nos disciplina, como uma mãe disciplina o seu filho. A palavra do Senhor diz em Provérbios 1, 7, 8: o temor do Senhor é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Então, amados, nunca deixe de ouvir os conselhos da sua mãe. Conselho de mãe é um conselho sábio. Graças a Deus, eu estou aqui em Portugal hoje, porque muitas das vezes lá no passado eu soube ouvir os conselhos da minha mãe, os conselhos do meu pai. Então, amados, honre seu pai, honre a sua mãe. Não lembre da sua mãe somente hoje, porque é o dia das mães, mas honre a sua mãe todos os dias. Honre o seu pai todos os dias, porque honrando a ele, honrando a ela, você estará também honrando ao Senhor. Porque é o mandamento do Senhor: honra o teu pai e a tua mãe, e os seus dias serão prolongados sobre essa terra. Então, quando você estiver triste, lembre-se que o Senhor Jesus morreu por você. O nosso Deus, ele te ama como uma mãe nos ama.
Então, se você quer entender um pouquinho o amor de Deus, lembre-se do amor da sua mãe, porque é o amor, humanamente falando, que mais te assemelha um pouco com o amor de Deus. Amém? Então, honre sempre a sua mãe. Aproveite que você ainda tem a sua mãe e abrace a ela nesse dia. Dê um beijo, dê um abraço e diga a ela que você a ama e sinta o amor de Deus através da vida da sua mãe. Em nome do Senhor Jesus, que você seja abençoado nesse dia.